Você já parou para pensar como surgiu um dos maiores centros de pesquisa do mundo, aqui mesmo no Brasil? E se eu te dissesse que tudo começou por causa de uma emergência de saúde pública, uma doença que aterrorizou a Europa na Idade Média? Pois é, essa é a incrível história do Instituto Butantan. E hoje vamos mergulhar nos detalhes de como uma fazenda em São Paulo se tornou um gigante da ciência mundial. Tudo começa no finalzinho do século XIX, em 1899. O Porto de Santos, um dos mais importantes do país, enfrenta um surto de peste bubônica. Sim, a mesma doença que dizimou milhões de pessoas na Europa séculos antes. O pânico se espalhou rapidamente. O governo de São Paulo precisava agir, e agir rápido. A solução encontrada foi criar um laboratório para produzir o soro antipestoso. A única forma de combater a doença naquela época. Para isso, eles compraram uma fazenda chamada Butantan. Inicialmente, esse laboratório era apenas uma extensão do Instituto Bacteriológico, que hoje conhecemos como Instituto Adolfo Lutz. Mas a necessidade era tão grande e o trabalho tão importante que, em pouco tempo, ele ganharia vida própria. Em 23 de fevereiro de 1901, a instituição se torna autônoma e recebe o nome de Instituto Serum Terápico. E para liderar esse novo projeto, foi escolhido um nome que entraria para a história da ciência brasileira: o médico e sanitarista Vital Brazil. Ele não era apenas um médico, era um visionário, um cientista incansável, que via além do combate imediato à peste. Vital Brazil entendeu que o Brasil, com sua imensa biodiversidade e seus desafios únicos, precisava de soluções próprias. E foi sob sua liderança que o Instituto começou a expandir sua missão de uma forma que ninguém poderia imaginar. A peste bubônica foi o gatilho, mas o verdadeiro chamado do Butantan estava prestes a ser revelado, enquanto o soro contra a peste era produzido. Vital Brazil olhava para outro grave problema de saúde pública no Brasil: os acidentes com animais peçonhentos. Picadas de cobra eram uma causa comum de morte, especialmente na zona rural, onde os trabalhadores do campo estavam constantemente expostos. Naquela época, os soros existentes, importados da Europa, simplesmente não funcionavam contra as cobras brasileiras. E foi aí que Vital Brazil fez uma de suas descobertas mais geniais. Ele percebeu que o veneno de cada espécie de serpente era diferente e, portanto, exigia um antídoto específico. Não adiantava usar um soro feito para uma cobra europeia em alguém picado por uma jararaca. Essa descoberta da especificidade do soro antiofídico foi uma verdadeira revolução. Ele começou a pesquisar as espécies brasileiras, como a jararaca, a cascavel, a coral e a surucucu, desenvolvendo um soro específico para cada uma delas. Mas como obter a matéria-prima, ou seja, o veneno? Aqui entra outra grande sacada de Vital Brazil: a educação em saúde e a colaboração com a comunidade. Ele criou um sistema de troca. Agricultores e trabalhadores rurais de todo o Brasil poderiam enviar cobras vivas para o Instituto. Em troca, eles recebiam o soro antiofídico, além de materiais informativos e caixas seguras para o transporte dos animais. Essa iniciativa foi um sucesso estrondoso por vários motivos. Primeiro, salvou inúmeras vidas no campo, dando acesso a um tratamento que antes era inexistente. Segundo, permitiu que o Butantan construísse um dos maiores serpentários do mundo e mapeasse a fauna de serpentes do Brasil. E terceiro, criou uma cultura de ciência participativa, envolvendo a população diretamente na solução de um problema que a afetava. Vital Brazil não queria apenas fazer ciência, ele queria que a ciência servisse ao povo.
E ele provou isso com um gesto de grandeza imensa. Ao desenvolver os processos de produção dos soros, ele poderia ter patenteado suas descobertas e se tornado um homem muito rico. Mas, em vez disso, ele doou todas as patentes ao governo brasileiro. Ele acreditava que a saúde era um bem público e que o conhecimento gerado para salvar vidas não deveria ter um dono. Esse ato garantiu que o Instituto Butantan mantivesse seu caráter público e sua missão de servir à saúde da população, um legado que perdura até hoje e que define a essência da instituição. Com o tempo, o nome popular da fazenda acabou se tornando o nome oficial. A palavra Butantan vem do tupi e significa terra dura ou solo muito duro, uma referência ao tipo de solo da região. Em 1918, o nome Instituto Butantan foi oficializado, consolidando a identidade que conhecemos hoje. Mas a evolução não parou por aí. O que começou como um laboratório para produzir soro contra a peste e depois contra veneno de cobra, continuou a crescer e a diversificar sua atuação. Nas décadas seguintes, o Butantan se tornou um complexo de pesquisa, desenvolvimento e produção. A instituição passou a desenvolver não apenas soros, mas também vacinas. A produção em larga escala começou a atender às necessidades do Programa Nacional de Imunizações. Vacinas essenciais, como a da gripe, a da hepatite A e B, a da raiva e a DTP, contra difteria, tétano e coqueluche, passaram a ser produzidas ali. Cada nova vacina representava um passo a mais na consolidação do Brasil como um país com autonomia na área da saúde. O Butantan não estava mais apenas respondendo a emergências, estava ajudando a preveni-las, protegendo milhões de brasileiros de doenças graves. Essa transição de produtor de soros para um gigante na produção de imunobiológicos foi fundamental para a saúde pública do país. E claro, não podemos falar da história do Butantan sem mencionar seu papel crucial em um dos maiores desafios sanitários da nossa geração. A pandemia de Covid-19, quando o mundo parou, o Butantan acelerou. Em uma parceria histórica, o Instituto se tornou responsável pela produção da Coronavac no Brasil. Em tempo recorde, adaptou suas instalações, mobilizou seus cientistas e técnicos e iniciou a produção em massa da vacina que foi fundamental para o início da campanha de vacinação no país. Milhões de doses foram entregues, salvando incontáveis vidas e nos dando a esperança de dias melhores. O Butantan mais uma vez honrou seu legado, mostrando ao Brasil e ao mundo sua capacidade de resposta, sua excelência científica e seu compromisso inabalável com a vida. Hoje, o Instituto Butantan é muito mais do que um produtor de vacinas e soros. É um parque de ciência e cultura. Quem visita o local encontra museus fascinantes, como o Museu Biológico, o Museu de Microbiologia e o Museu Histórico, que contam não só a história da instituição, mas também a história da ciência no Brasil. O Serpentário continua sendo uma grande atração, educando gerações sobre a importância desses animais. O Butantan é um centro de pesquisa de ponta, com cientistas trabalhando em diversas áreas, da biotecnologia à imunologia, buscando soluções para os desafios de saúde do presente e do futuro. É o maior produtor de imunobiológicos da América Latina, um patrimônio do povo brasileiro e um exemplo de como a ciência, quando colocada a serviço da sociedade, pode transformar o mundo. A história do Instituto Butantan é uma prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, como um surto de peste, a engenhosidade humana e a dedicação à ciência podem criar algo extraordinário e duradouro. Da visão de Vital Brasil, a resposta rápida na pandemia de Covid-19. O Butantan carrega em seu DNA a missão de proteger e promover a saúde. E aí,
Gostou de conhecer essa história incrível? É um orgulho ter uma instituição como essa em nosso país. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam o legado do Butantã. Muito obrigado por assistir e até a próxima.